Bom dia, eu sou médico, me chamo Sérgio Cabral, acabo de chegar da Europa, onde estive fazendo uma formação sobre epidemias e doenças que afetam a humanidade, e um dos temas falados foi o coronavírus. Eu tenho recebido de muitos amigos e-mails, WhatsApp, Telegram, telefonema, perguntando sobre as informações que estão na mídia, né, na televisão, que estão também no WhatsApp e no Telegram. É, e eu resolvi fazer esse vídeo porque facilita para falar sobre a doença. Então eu quero diferir um pouco o risco da doença, do vírus, do risco da epidemia, que são duas coisas que estão juntas, mas são independentes. O coronavírus é um vírus que causa gripe. É um vírus mais forte do que a influenza, que é essa gripe que a gente tem todos os anos, e menos forte do que outras que nós já tivemos, como o H1N1, o SARS também, que aconteceram alguns anos atrás, né? Então, as medidas a serem tomadas para a doença, quando a pessoa está doente, ou para evitar a doença, receber ou espalhar a doença, é a mesma que a gente toma com qualquer outra gripe, tá? Então, são as mesmas medidas higiênicas, são as mesmas medidas de precaução. E o tratamento também é parecido, né? O tratamento habitual é parecido. Chá quente, como dizia a vovó, dipirona ou paracetamol para febre, dor no corpo, repousar e alimentar de acordo que fazer uma boa alimentação de acordo com o que o apetite permita, né? E existe a epidemia, que é outra situação que é causado pelo coronavírus, né? Mas que é um pouco diferente do que o que acontece na maioria das gripes. Geralmente nas gripes a doença ela começa a subir, né? Ela começa a aumentar o número de pessoas doentes, depois ela faz um platô, depois ela começa a diminuir e desaparece, né? As pessoas são distribuídas a longo prazo. No caso do coronavírus, o que está acontecendo? As pessoas estão adoecendo, muita gente de uma vez só, está dando um pico muito alto com um volume de pessoas muito grande e depois, né, é que ela está baixando. O grande problema disso é que quando muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, elas precisam de ir ao hospital, elas precisam ir ao médico, elas precisam ser internadas, algumas delas, e isso sobrecarrega o sistema de saúde, né, causando o colapso do sistema de saúde. E esse é o grande problema dessa epidemia, né? Então, o que está se tentando fazer é diminuir esse pico para que ele seja mais baixo e mais longo, para que as pessoas adoeçam ao longo do prazo, né? Se distribua mais para que o sistema de saúde possa absorver as pessoas que precisem desse sistema de saúde. 80% das pessoas que pegarem a doença vão ter quadro leve ou moderado, ou seja, não precisam ir ao médico nem para fazer uma consulta. Aquelas pessoas que sentirem que estão muito cansadas, com dificuldade respiratória, mesmo sem febre, mesmo quando controlem a febre, devem procurar um médico imediatamente, porque pode ser uma complicação como a pneumonia. Então, essa é a diferença entre a doença e a epidemia. A epidemia está sendo o grande problema do momento, porque muita gente está adoecendo ao mesmo tempo e sobrecarregando os sistemas de saúde. O Brasil ainda não está sobrecarregado, mas estamos caminhando para isso, né? Agora, quanto à doença, é uma gripe um pouco mais forte que as gripes habituais, com muito cuidado, porque as pessoas também tendem a pensar, então é banal, então não tem problema? Tem. Toda gripe tem problema, toda gripe existe risco de complicar, né? E essa não é diferente, ela até complica um pouco mais do que a gripe que a gente tem todos os anos, tá? Do que a influenza. As pessoas também têm dito que, né, eu não sou do grupo de risco, eu sou jovem, então não tem problema, porque o problema é para os idosos. Existem grupos de riscos diferentes. Eu vou separar dois. Um é o grupo de risco de quem pode adoecer. Olha, todas as pessoas fazem parte do grupo de risco para a doença, ou seja, qualquer pessoa pode adoecer, independente da idade. Seja uma criança, seja um adulto jovem, seja um idoso, né? Então todo mundo faz parte do grupo de risco para contrair a doença e para espalhar a doença, para passar a doença para outras pessoas, tá? E existe o grupo de risco de complicação e de morte. Nesse caso, os idosos é o grupo de risco mais afetado, tem maior probabilidade de complicação e de morte. Mas isso também não é diferente de outras gripes. Toda gripe, os idosos são vulneráveis, são mais vulneráveis
a precisar de uma hospitalização, a precisar de um CTI e falecer. No entanto, isso não quer dizer que adultos, jovens e crianças não possam complicar, podem ter complicações com o coronavírus, como podem ter com a gripe, e tem, né, e o coronavírus também está apresentando complicações para jovens e para crianças, não tanto quanto o idoso, mas tem também essa possibilidade. Então é importante aclarar isso. Todos nós podemos adoecer, todos nós podemos passar a doença. Alguns grupos, algumas faixas etárias, quanto mais idoso, mais risco de complicar e mais risco de falecer. 80% vai ser quadro leve e moderado, não vai precisar de hospitalização. 15% vai precisar de hospitalização e 5% dessas pessoas que adoecerem devem precisar de um CTI. Então a grande questão da epidemia é isso: se todo mundo, ou se muita gente adoecer muito rápido, junto, ao mesmo tempo, num período curto de tempo, não haverão vagas nos hospitais, não haverão vagas nos CTIs. E isso seria catástrofe, né? Porque aumentaria a mortalidade. Diferente das outras gripes, que também complicam um pouco menos do que o coronavírus, mas ao longo prazo. Daí a gente deve falar na questão do isolamento, né? O isolamento, existem 3 tipos de isolamento. O isolamento do doente, que a pessoa doente a gente isola para ela não transmitir o vírus, não transmitir a doença para outras pessoas. De preferência deve ser isolado num hospital, porque isolamento em casa é muito difícil. Existe o isolamento dos contatos, ou seja, pessoas que tiveram contato com o doente. Essas pessoas devem ser isoladas também. Muitos países estão fazendo isolamento em hospitais, porque em casa também é muito difícil. A pessoa tem contato com filhos, com esposa, esposo, às vezes mãe, pai, e passa o vírus para essas pessoas que podem passar para outras na sociedade. Então, fazendo isolamento hospitalar é mais seguro, mas poderia se fazer em casa também. E existe o isolamento social, que a gente está vendo aí muitos países estão fazendo, o Brasil começou a fazer agora, que é não ir à escola, cancelar os shows, esportes, tudo onde aglomeram pessoas, trabalhar em casa sempre que possível. Por quê? Porque cada vez que a gente entra num aglomerado de pessoas, a gente pode estar passando o vírus para outras pessoas, ainda que a gente não saiba que tenha o vírus, ou pode estar recebendo o vírus de outras pessoas. Então, quanto mais próximo, quanto mais pessoas, maior risco, né, dessa transmissão do vírus. Então, evitar aglomerações é muito importante. Esse é o isolamento social. Por que ele é importante? Porque ele diminui esse pico alto, né, e faz aquela curva mais lenta. Porque se eu vou trabalhar e tem alguém com vírus, eu pego logo, todo mundo dentro daquele trabalho ali está correndo risco. Se aquelas pessoas estão trabalhando em casa, elas demoram mais para contrair a doença. Tá? O isolamento social vai evitar a doença, vai acabar com a doença? Não. As pessoas que vão adoecer de qualquer jeito. Claro, provavelmente menos pessoas vão adoecer, mas muitas pessoas vão adoecer mesmo fazendo o isolamento, tá, social. A diferença é que se todo mundo adoecer de uma vez, não vai ter vaga no hospital. Se as pessoas adoecerem aos poucos, vai ter vaga nos hospitais, nas clínicas, para tratar as pessoas que complicarem, né, aquelas que precisarem. Eu estou em casa, eu não contraio a doença agora. Se eu contrair daqui 1 mês, daqui 2 meses, aí eu posso ir ao médico, eu não afeto também a empresa que eu trabalho. Se eu estiver na empresa e eu e todos os meus colegas adoecermos ao mesmo tempo, aí é o grande problema. Existe uma situação que está sendo discutida muito, que é a questão de não ter escola, então deixar as crianças com os avós. E isso tem apavorado muitas pessoas. Qual é o risco? Que a criança, se ela tiver o vírus, possa passar para os avós, que são idosos, que é um grupo que tem maior risco, né? Por que eles têm maior risco? Porque a imunidade, as defesas do corpo estão mais baixas. É por isso que os idosos adoecem mais e se complicam mais com as doenças. Portanto, se a criança não tiver o vírus, ela não passa para os avós, nem os avós para a criança. E aí o risco pode ser, inclusive, os pais, quando vêm buscar a criança, ou quando vêm trazer a criança, que pode estar colocando em risco os avós da criança e as próprias crianças. Então, não é tão simples quanto a gente pensa. Tanto a criança pode vir com o vírus e passar para os avós, mas quando a criança vem sem o vírus, os pais vão buscar a criança na casa dos avós e levam o vírus tanto para a criança quanto para os avós. Então tem que evitar chegar perto, tá? E o isolamento, gente, por exemplo, eu não posso ficar em casa, eu tenho que ir no supermercado fazer compra, eu tenho que ir trabalhar, eu não fui liberado do meu trabalho, eu tenho que ir ao banco. Então como é que eu faço?
Bom, evite ficar a menos de 2 metros, mínimo 1,5 metros. Fique 2 metros no mínimo para conversar com as pessoas na sua mesa, para sentar, afaste as mesas umas das outras, né? Se tiver numa fila, fique 2 metros atrás da pessoa que está à sua frente. Chegou no balcão para pagar, para conversar com alguém, fique a 2 metros de distância, tá? Estica o braço para entregar o dinheiro ou pegar alguma coisa para manter essa distância. Lave as mãos sempre que possível com água e sabão, tá? Deixa o álcool para os momentos onde não tem água e sabão. O melhor é água e sabão. Chegou em casa, lava com água e sabão, lava o rosto com água e sabão, lava as narinas. De preferência, tome um banho e troque de roupa se tiver crianças, né? A esposa, o esposo, para não passar, porque pode estar contaminado. O contágio não é só de pessoa a pessoa, tá? O contágio também pode ser por superfícies. Eu estou conversando, jogo gotículas, né, numa mesa, nas minhas mãos, eu encosto na barra de ferro da lotação, no botão do elevador, eu encosto na maçaneta da porta do prédio, no corrimão da escada, na maçaneta da porta da empresa. Qualquer lugar que eu encostar, eu estou passando esse vírus. Outra pessoa encosta, passa o vírus para a mão, põe a mão no rosto, na boca, no nariz, pega alguma coisa para comer, ou chega em casa e encosta na criança, na esposa, no esposo, e passa o vírus para frente. Então vai aquela cadeia que a gente chama de cadeia epidemiológica, né? Então não põe a mão no rosto, na boca, nariz e olhos, porque o vírus entra pelas mucosas. Então ele pode entrar quando você coloca a mão suja no rosto. Lave sempre as mãos sempre que puder. Está no trabalho, está usando o computador, está fazendo qualquer coisa, tem oportunidade, lava as mãos. Deu vontade de coçar o rosto, lava as mãos antes, aproveita, lava o rosto e coça depois, tá? Evite encostar nas pessoas, evite encostar nas coisas se possível, porque você pode contaminar dessa forma também. Tossiu, espirrou, coloca o cotovelo fletido, tá? Para proteger. Tem gente que está perguntando se pode cobrir com a roupa para tossir, porque tem gente criticando. Pode também. O objetivo, aí fala, mas eu contamino a minha roupa, eu me contamino. Não, se eu tossir, se eu tiver o vírus, eu já estou contaminado. Então eu fazer isso, ou isso, não tem problema, eu já estou contaminado, né? Eu estou segurando o vírus para não jogar ele para frente, tá? Então não tem problema, o objetivo é não passá-lo para frente para contaminar outras pessoas. Ah, mas não tem problema, eu sou jovem, a minha chance de contaminar é baixa, meus amigos a chance é baixa, mas se eu passar o vírus para frente, esse vírus vai correr e pode chegar na minha mãe, no meu pai, num tio, nos idosos, né? Então a gente não deve fazer, não reunir, aproveitar porque eu não vou trabalhar, vou me reunir com os amigos na casa dele, nós somos só 7 amigos, 10 amigos, 5 amigos, não tem problema, a gente se conhece, a gente confia um no outro, ninguém está tossindo, não faça isso, é perigoso, as pessoas podem estar transmitindo o vírus, mesmo sem tosse, mesmo sem sintomas. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Se tiver mais dúvidas, depois eu faço outro vídeo. E um grande abraço e até mais. Espero ter tranquilizado aí quanto às dúvidas, né, que muita gente está.